Dois, três. Olá! Hoje estamos aqui com os estudantes de Direitos da cadeira de Direito de Família, a Camille, o João e a Bruna, e o tema de hoje que eles vão relatar é sobre o parto anônimo. João, nos fale um pouco sobre o parto anônimo. Bom, inicialmente cabe explicar que parto anônimo é uma denominação atualizada, uma nova denominação para um instituto já muito antigo, que é a Roda dos Expostos ou Roda dos Enjeitados. E o que seria isso? Seria em si uma iniciativa que procurava proteger os recém-nascidos, as crianças, do infanticídio e da morte logo depois do parto. A gente vai poder remontar a origem do instituto desde Roma, ali pelo século XII, mais ou menos, por iniciativa do Papa Inocêncio III, justamente porque tinha muitas crianças que eram jogadas no rio por mães que não desejavam as crianças. E mais à frente a gente chega na Idade Média, que é ali sim que o Instituto ganhou o corpo que a gente vai verificar que existiu no Brasil até a década de 1940. Por exemplo, aqui na nossa Santa Casa de Misericórdia, pelo ano de 1837 foi instituída a Casa da Roda, que era justamente o local onde as mães que não desejavam os filhos colocavam as crianças no mecanismo, giravam a criança, tocavam uma sineta e deixavam a criança ali. Este instituto durou até 1940. E se você for olhar, para nós, ele parece um instituto um tanto quanto cruel ou descabido agora, porque você basicamente vai negar a criança conhecer o genitor biológico dessa criança. Só que na época, ou seja, na vigência do Código 16, esse instituto, ele de fato obedecia à moral da época. Porque se nós formos olhar, muitos filhos que não eram ilegítimos, a única alternativa deles terem uma vida que não fosse marcada pelo estigma de terem sido filhos adulterinos era basicamente serem colocados na roda. Ou também você tem que levar em consideração que essa questão das mães, no caso, que tinham filhos fora do casamento, ou eram mães solteiras, não era unânime. Você tinha também pais que não tinham absoluta condição de criar os filhos e colocava ali. E também você tinha crianças que eram rejeitadas, mesmo que eram crianças desejadas, que eram rejeitadas pelos pais por terem alguma deficiência aparente. Como, por exemplo, se a gente for verificar na literatura, o Quasimodo, do Victor Hugo, que escreveu Notre Dame de Paris, o Quasimodo, repetir de novo Quasimodo, o Quasimodo, ele foi uma das crianças rejeitadas e colocado na roda, o Sineiro de Notre Dame. E a propósito, a França, que hoje é um dos países que mais adota o sistema do anonimato. Em si é isso, acerca da retrospectiva histórica do Instituto. Fazendo uma comparação com os outros países, a União Europeia é a parte mais desenvolvida assim, nesse quesito. A Corte Europeia de Direitos Humanos, em 2003, confirmou a eficácia do parto anônimo na França, que é, como o João disse, um dos países que mais permite essa exclusão dos traços de identidade. Inclusive, na identidade dessas crianças é colocado um X no nome da suposta mãe. Nos Estados Unidos, desde 1999 até hoje, mais de 35 países já adotaram algum tipo de legislação em relação a isso. Na Alemanha, sempre teve, inclusive antigamente tinha um lema que era entregar ao invés de abortar as crianças. E até hoje eles não têm uma legislação certa, até onde eu pesquisei, mas eles têm um lugar que se chama Baby Chapel, que é como se fosse um lugar que tu larga uma espécie de incubadora acoplada numa parede onde você deixa a criança. E existem sensores que determinam, existe uma criança e alerta as pessoas que possam lá retirar ela. Exatamente. E no Japão também não possui legislação, mas eles têm, nesse mesmo sentido, eles chamam, traduzido seria a janela de Moisés, alguma coisa nesse sentido, que também é como por sensores que apitam quando a criança é depositada. Então, fazendo uma relação de antes, do antigo com o novo, não é uma coisa que parou de existir, né? Os casos de abandono e aborto é realidade no mundo, em qualquer lugar, a todo momento. Então, cabe ao Estado tomar iniciativas para reduzir esses casos. Sim, e o ponto só que eu quero complementar, Bruna, é que em todas essas hipóteses que a gente acabou de citar aqui,
o objetivo principal é assegurar a vida do recém-nascido. O melhor interesse do menor, a proteção do menor. Exatamente. É o menor que importa. E tem dados também que apontam que nesses países que foi adotado esse sistema, ou um sistema análogo a esse da roda, o número de infanticídios reduziu bastante. Ou seja, então, que nem a Bruna falou e o João falaram, é uma forma de proteger o melhor interesse do menor, com base nos princípios do direito de família. Vai falar mais uma coisa? Não, pode ir. No nosso ordenamento jurídico, o que a gente tem mais próximo do parto anônimo é um instituto que foi trazido pela lei A lei é 13.504 de 2017, não é? 2017, que introduziu no ECA o artigo 19A, que ele define uma forma anônima da mulher, da gestante, da mãe, entregar essa criança, mas que de anônima não tem nada. Porque ele fala que deixa eu pegar. A gestante ela pode escolher optar entre deixar a criança para adoção antes ou depois do parto. Antes ou depois do parto, E daí ela passa por vários trâmites burocráticos, tipo, É ser questão ouvida. de judicializar a questão do Do- parto Isso, anônimo. exatamente. Que seria anônimo. E detalhe que a gente Que acaba não deixando nada anônimo, né? Porque daí a mulher tem que passar, conforme os parágrafos do artigo, ela tem que passar por uma equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, e daí faz um relatório pro juiz. A partir desse relatório vão analisar se ela tá sob efeito de algum estado gestacional puerperal. Enfim, vários trâmites burocráticos que acabam tornando até vexatório. Inclusive, pra ver mãe. se algum membro da família, algum outro membro da família Sim. não quer a guarda da criança. Porque é um pouco ilógico na questão do parto anônimo. Mas tem que se apontar que essa alteração legislativa foi basicamente uma resposta ao projeto IBDFAN, que se iniciou em 2008, que tinha características bem diferentes do que a gente tem no ECA agora. E acho que no mais seria isso de falar do artigo 19A, né? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Umas pesquisas aqui que a ONU, em 2015, declarou que mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas por abandonos ou descartes, né, como eles falam. A Unicef, em 2018, apresentou o dado de que 6 em cada 10 crianças vivem em situação precária no Brasil. Então, estima que 32,7 milhões de crianças têm privações de direitos, né, fundamentais. E o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas declarou em 2017 47.842 crianças abandonadas só no ano de 2017. Então, reforçando a questão de que acontece e acho que teriam melhores formas de regular e tratar esse assunto que é extremamente importante porque a gente está falando do menor, da proteção do menor. Sim, embora exista o princípio da paternidade responsável e pensar que o parto anônimo iria incentivar a paternidade responsável é uma inverdade, porque é uma medida que unicamente é usada em casos extremos pela gestante e tem como intuito assegurar a vida da criança, porque, como a Bruna falou aqui, você pode verificar inúmeros casos de crianças são abandonadas ou são assassinadas pelos pais logo depois do nascimento. Então, o parto anônimo, nos moldes como a gente tem, por exemplo, em países como França, Itália, seria mais adequado do que um processo judicial, que se forma basicamente pelo artigo 19A do ECA. Porque você passa por todo aquele constrangimento, toda a morosidade judicial, que no final uma criança que poderia ser adotada prontamente, detalhe, as crianças que mais são adotadas são as crianças recém-nascidas. Exatamente. Até 3 anos. Né? 3 anos. E um procedimento do ECA, quanto tempo ele levar uma criança que poderia ter sido adotada? Basicamente, logo Desde depois o primeiro dia? Desde o primeiro dia, porque vai ao invés de ir acabar. pra um abrigo, enfim, né, poderia ir direto pro seio familiar de alguém que realmente quer, E tem interesse. tem né? interesse, né? Não, e tem, às vezes, nem só interesse, mas tem a capacidade, né? Que E é condição também, condição, psicológica, exatamente, financeira, né? Exatamente. Tem toda uma estrutura pra poder dar pra criança, porque a gente sabe que quem vai largar, enfim, né, abrir mão de criar uma criança, não é por uma opção, tipo, né, é por uma necessidade, a pessoa precisa daquilo e, enfim. Sim, exatamente por isso o parto anônimo é uma possibilidade a se pensar, a ser trazida de fato para o Brasil e não de uma forma atenuada. Seria Foi uma belíssima participação dos estudantes. Eu acho que é muito relevante esse tipo de debate desses temas polêmicos do direito de família. E agradeço a participação de vocês. Nos vemos quando puder.